Ontem eu tive uma conversa com meu pai mesmo, né? Com quem eu convivi 17 anos, quase todos os dias. E eu saí dessa conversa energizado, né? Com muitas ideias, né? Para registrar, para compartilhar com as pessoas. E comecei a extrair dessa conversa uma série de aplicações para a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que todos aprendem. E a gente não pode se privar de passar para as outras pessoas aquilo que a gente aprende todos os dias de uma forma tão graciosa e tão abençoada. Ontem eu tive uma conversa com meu pai e foi muito interessante. Nessa conversa a gente conversou, nós falamos sobre vários assuntos e eu gostaria de destacar alguns, né? Não necessariamente nessa ordem que eu vou tratar com vocês aqui agora, mas foi uma conversa maravilhosa. E toda vez que eu tenho uma conversa desse naipe, desse tipo, né, com meu pai, eu saio edificado, eu saio desenvolvido, acrescentado, né? É realmente uma oportunidade maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ainda ter o meu pai vivo e de poder, em diversas ocasiões, conversar com ele e sair dessas conversas, entendeu? Extremamente ativado, né, para o propósito, para a identidade. Primeiro, para a identidade, a minha identidade, aquilo que Deus, como Deus me fez, o meu propósito, aquilo que Ele me chama para poder trabalhar junto às outras pessoas, a missão, a minha vocação, né? Então saio dessa conversa devidamente abençoado, né? Então toda conversa com o pai ela é abençoadora. Eu não sei qual é a experiência que você teve com seu pai, mas Deus ele quer que toda conversa com ele seja contemplada aí com a bênção e com o nosso crescimento, né? E outras decorrências a mais. Entendeu? Vamos ali diante da presença daquele que é dono da prata e do ouro, criador do universo, dos céus e da terra, aquele que não tem impedimentos de nada, não tem. É o Deus maravilhoso. E ele é a figura do nosso pai. E nós começamos a entender Deus de acordo com a figura que nós temos em casa como pai. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai querido. É muito bom sempre conversar com ele. Por isso que eu sempre tiro um tempinho, tem que ter um tempo na semana, primeiro para dar atenção ao meu pai e depois para me conectar, para me reenergizar, para me renovar. A conversa com o pai ela faz isso. E aí eu comecei a me lembrar, né, das vezes em que Jesus ele se ausentava ali do seu grupo. É lógico que seu ministério, né, um ministério de 3 anos e meio, se não me engano, tá, ou em torno disso. Boa parte ele teve com seus discípulos, mas teve um momento que ele teve que se retirar, achou melhor, né, ele buscar a presença do Pai para poder se renovar, para poder receber novas orientações, né? A palavra nos fala que é o seguinte, que Jesus aprendeu a ele aprendeu a ser obediente, né? Aprendeu a ser obediente. Então, na sua experiência como nós vivemos hoje, que ele como filho de Deus, né? Aí entra uma série de assuntos aí que são muito profundos, mas na sua experiência como ser humano, ele teve que aprender a ser obediente. Então é algo muito profundo. Realmente estar na presença do Pai é algo que renova. Aí de ontem para hoje eu fui dormir com as ideias tão aquecidas na minha cabeça que eu acordei de madrugada, não preciso nem dizer qual é o horário, mas acordei de madrugada ativado para poder falar sobre isso. E estou documentando isso daqui agora para poder compartilhar com os irmãos. Nós conversamos aí sobre várias coisas, muitos assuntos, né? Muita coisa, né? Entre eles o desejo aí do meu pai junto com colegas dele, né? Que foram formados na mesma profissão, né? E eles despertaram com o desejo de montar um grupo, né? Para poder contribuir, né? Com as pessoas nesse momento que nós vivemos, em diversos sentidos, né? Mas o meu pai, ele foi durante 30 anos, né, um profissional militar e altamente comprometido, né, com o nosso país e com o Exército Brasileiro. Então, fruto dessa vida que ele fez, e foi nela que ele me criou, que ele me educou, né, e foi nela também que eu cresci, né, foi nela que eu recebi aí o meu
meu sustento, né, e o meu salário, né, durante, né, 32 anos de vida. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela vida que nos proporcionou dentro do Exército Brasileiro, por todas essas experiências, pelos amigos que nós temos. São muito ricos, né? Ricos no sentido de uma convivência rica que só acrescenta. Eu sou muito grato a Deus por isso. E meu pai foi despertado por um desejo de montar um grupo para que ele pudesse, através das suas habilidades, suas capacidades, entre elas a de escrever muito bem, de se expressar, entendeu, com muita propriedade, e por meio desse grupo abençoar pessoas, orientando-as, né, mostrando-as o caminho certo. Então foi uma conversa muito agradável. Na verdade eu conversei com eles, meu pai só está querendo montar um mastermind, né? Isso é muito, muito interessante, isso é muito válido nessa época que nós vivemos. Então a gente pega um celular, entra na internet, vai na televisão, é tanta porcaria que aparece que a gente não tem nem que ter temor em produzir e compartilhar isso com as pessoas, não. Pelo contrário, é um dever nosso, entendeu? E falar e compartilhar com as pessoas sobre isso. Entendeu? Que as pessoas estão sendo saturadas, não é de coisa boa, não, é de coisa ruim. E as coisas boas, como ficam? Né? É realmente uma preocupação que nós devemos ter. Então eu falei para ele, isso é maravilhoso, que bênção. Né? Olha, prossiga, meu pai, prossiga nessa missão junto com seus amigos. Faça isso, enriqueça a vida das pessoas com o seu testemunho. Que coisa maravilhosa. E aí a conversa começou a enveredar por uma série de assuntos. Né? Eu vou falar muito rápido aqui, mas foi muito rico. Isso me deixou de ontem para hoje aqui ativado. Foi maravilhoso. E aí pensei, né? Resolvi aplicar isso ao que a gente aprende na Bíblia, né? Na leitura. Quando Jesus se retirava, ele se reconectava ao Pai, ele recebia as orientações, recebia o estímulo para prosseguir. Nós hoje desfrutamos de uma série de benefícios que foram garantidos por Jesus na cruz, por meio de tudo que ele aprendeu, por meio de tudo que ele recebeu do Pai. Então esses momentos são muito preciosos, a gente tem. E agora comecei a aplicar isso e ver que, poxa, como é bom. Quando eu vou orar ao Deus da minha vida, né, ao meu Pai, né, ao meu Abba, né, ao meu paizinho, né, como a Bíblia nos fala, né, como é que eu devo sair? Qual é a expectativa minha desse encontro? Né? E aí comecei a aprender isso daí. Vou depois registrar isso daí para poder compartilhar com todos. Então saí da conversa com meu pai reconectado, senti ali que Deus, né, nos deu a oportunidade de compartilhar a mensagem. Conversamos sobre uma mensagem que foi dada pelo pastor J.B. Carvalho, né, o bispo, né, da minha igreja, da Comunidade das Nações. Uma mensagem fundamentada no Salmo 27, diz assim, olha, uma coisa te peço, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E o pastor JB ele desenvolve o seu raciocínio em cima de uma única mensagem que a pessoa tem. E se nós formos ver e simplificar a nossa vida, Deus nos levanta, Deus nos traz para situações em que a gente só tem uma mensagem para dar. E é aquilo que interessa para Ele. Né? Então, isso aí é muito importante, porque quando nós entendemos isso, entendemos também o papel da identidade na nossa vida. A identidade é a mensagem da nossa vida. Muitas coisas que passamos, né, situações desagradáveis, lições difíceis de aprender, que causam feridas, né, que não nos deixam confortáveis, na verdade isso daí faz parte da composição da nossa mensagem, da mensagem da nossa vida. E aí nós temos que levar isso. É com isso que a gente aprendeu que a gente vai compartilhar com as pessoas e elas vão aprender. Né? Isso vai edificar as pessoas. Elas se entenderem, elas não vão passar por aquilo que nós passamos. Ou até melhor, vão passar com muita desenvoltura por esses problemas. Conversamos sobre isso, conversamos sobre a mensagem, né, que o país precisa para esse momento. Conversamos também sobre medos, né, sobre fobias, entendeu? Sobre a importância, né, de dar um novo significado àquilo que a gente viveu. Procuramos entender melhor por que o medo se instala, né, no nosso sistema de crenças, e
procuramos ver como é que o medo, né, esse dispositivo, ele foi colocado por Deus na nossa vida. E aí eu entro também em outro assunto muito interessante, que é o assunto da se você é criacionista ou se você, né, é criacionista ou se você é evolucionista, né? Então é algo muito interessante. É bom que a gente procure se fundamentar nisso, procure se aprofundar nisso para ter o nosso próprio ponto de vista, entendeu? Não precisamos entrar no juízo se aquilo é certo ou errado, se tem, não, procurar saber, né? Procurar entender a verdade que está por trás disso tudo. E a conversa foi longe, né? Foi muito bom. Né? Eu sou muito grato a Deus ainda pela oportunidade de ter os meus pais vivos. Né? Agradeço demais. Não, foram os pais extraordinários que Deus colocou na minha vida para que hoje fosse um homem, seja o homem que eu sou hoje, para que eu possa compartilhar isso com os meus filhos, os meus netos e também com todos aqueles que eu tenho a oportunidade de conviver. Essa é a missão, é a vocação, é o momento de compartilhar. E nada vai segurar, nem pode. Né? Então, todo dia, né, nós vamos produzir esse tipo de conteúdo aqui para poder veicular. E vamos tomar. Né? Não vamos ter vácuo de poder na nossa vida, não. A nossa vida foi feita para honrar e glorificar o nosso Deus, aquele que nos criou. Né? É isso daí para que, né, nós fomos feitos. Foi para isso daí que Deus nos deu essa oportunidade de existência que nós temos agora. Temos que viver e viver da melhor forma e cumprindo aquilo que Ele nos colocou. Que Deus nos abençoe. Seja um dia exponencial, seja extraordinário. Eu honro e glorifico ao meu Deus por isso.